Estamos de volta com o Pauta em Debate e agora vamos falar de gestão de pessoas. Você que é empresário, você que tem uma empresa, uma loja, né, e trabalha com pessoas, você já se perguntou muitas vezes qual será a impressão, qual será a ideia, a opinião que os meus funcionários têm da minha loja, têm da minha organização, da minha empresa, da minha fábrica? Qual será que eles pensam de mim, né? Será que você teve essa curiosidade alguma vez na vida? Pois é. Para falar um pouquinho de como você pode ter uma percepção mais fiel e pode inclusive trabalhar melhor, não só a opinião sobre o patrão, sobre o gerente, sobre o funcionário master, mas também sobre todo o negócio, está aqui conosco a Master Coach e também consultora de gestão de pessoas, Regina Matos, da RM Treinamento. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, Luiz. Ótima noite. Eu dei uma forçada um pouquinho nessa questão de saber o que acha do chefe, né? Todo mundo adora o chefe, né? Mas ninguém fala, ou se não gosta, também não fala. Sim. Existe alguma ferramenta que a gente possa trabalhar essa opinião do funcionário em relação à chefia, em relação ao ambiente, uma ferramenta moderna que possa ser usada pelo empresário ou pelo líder? Sim, existe, Luiz. Existe a pesquisa de clima. A pesquisa de clima é um instrumento que a empresa se utiliza para poder justamente ver a opinião dos colaboradores sobre a empresa de uma maneira geral. Então, assim, naquele determinado momento, ela aplica, né, a pesquisa e colhe dos colaboradores a opinião que eles têm sobre diversos aspectos, por exemplo, sobre o ambiente físico de trabalho, sobre relacionamento com os colegas, relacionamento com a chefia, o relacionamento com a diretoria também, se for o caso, os benefícios que a empresa oferece. Então, assim, e é interessante porque é um instrumento sigiloso. Certo. Então, tem que ser, né? Tem que ser sigiloso. Tem que ser. Então, assim, as pessoas vão dar opinião sobre determinados aspectos e essas opiniões que eles vão dar, vão ser trabalhadas aí pelo gestor de RH ou pelo consultor que vai estar ministrando a pesquisa, e a empresa vai ter ali um mapeamento, né, de como que a empresa está naquele determinado momento. Então, assim, é interessante que essa pesquisa seja feita durante um intervalo de 1 ano. Por que 1 ano? Porque durante esse período de 1 ano, a empresa vai poder trabalhar os dados que foram colhidos nessa pesquisa. Então, algumas coisas não podem ser feitas de imediato. Claro. Né? Depende de planejamento, depende de orçamento, depende de aprovação. Então, assim, nesse período de 1 ano, ela pode até colocar no planejamento estratégico dela para o ano seguinte, se for uma coisa que vai ser muito custosa, por exemplo. Como que você... eu fico imaginando que eu não tenho empresa, aliás, uma grande empresa, mas há muitos empresários que gostam de transferir benefícios aos seus empregados, de também criar, é claro, um ambiente melhor. E muitas vezes, quando ele tem uma condição, que talvez não seja exatamente essa hoje, a economia não está permitindo muitas benevolências, né? Mas quando tem uma condição um pouco melhor, ele fala, agora eu vou fazer algum tipo vou dar uma vantagem para o meu funcionário, né? E quando ele tem condições de fazer isso, muitas vezes ele pergunta para alguém da direção ou da gerência, olha, o que o pessoal gostaria, né? Eu posso fazer um plano de saúde, mas eu posso também fazer um adicional no salário. O que você acha? Essa pesquisa ela pode também orientar como investir, até porque muitas vezes você faz o benefício, mas não agrada ao funcionário, né? Eu acho que deve ser mais ou menos comum isso. Ah, não, mas olha, eu fiz tal investimento e o pessoal não gostou. É importante ter esse canal e que a informação seja fidedigna? Justamente por isso é importante a pesquisa, porque muitas vezes o empresário quer dar uma cesta básica para o colaborador, por exemplo, e para ele, assim, para a maioria, a cesta básica não é interessante. É interessante um plano de saúde, nem que seja compartilhado. Entendi. Né? Então, assim, por isso que é importante essas opiniões. E é até uma empresa que eu apliquei essa pesquisa há pouco tempo atrás, deu, né, que o maior desejo dos colaboradores seria o plano de saúde. E aí, aprofundando um pouco mais, foi verificado que eles não se importavam de pagar um percentual,
né? Porque às vezes as pessoas querem um benefício, mas querem integral. Certo. Mas diante dessa situação atual, Claro. né, que estamos vivendo, eles queriam um plano de saúde, porque saúde, a pessoa tendo saúde, ela vai ter mais disposição para estar trabalhando, sabendo que um filho, a esposa, está bem de saúde, ele vai trabalhar tranquilo. Desculpa de interromper, mas é a porta de entrada para a medicina privada, né? Quer dizer, eu tenho uma carteirinha de um plano de saúde que a minha empresa me dá, né? Eu consigo entrar num hospital privado e ser atendido, né? Mesmo que depois tenha que ser feito um pagamento compartilhado. Se eu não tenho a carteirinha do plano de saúde, é só o SUS, né? Então é um diferencial importante para quem trabalha. Uma outra coisa também que além dessa questão de saúde, que é muito importante, é a saúde dos relacionamentos. Certo. Então, o líder de uma empresa, ele tem um papel muito importante para que seja um ambiente saudável, né? Então, se a relação do líder com os colaboradores for uma relação boa, transparente, essa pesquisa vai apresentar esses dados. Agora, se não, o colaborador pode usar desse item aí para poder criticar algumas coisas que em outras ocasiões ele não criticaria. Entendi. Mas também, Regina, eu fico aqui pensando com meus botões, as pessoas, né, via de regra, elas são muito emotivas, né? Não há aquele funcionário que pode querer se vingar, né? E falar mal de um gerente, por exemplo, de área, ainda que não seja verdade, não, mas ele não me deu a promoção que eu queria, ou ele protege mais o cidadão do que não eu, e eu vou falar mal dele. Também não pode distorcer, alguém não pode usar isso para distorcer um pouquinho a verdade? Mas aí justamente por isso que existe a pesquisa, porque ela não vai trabalhar só com as médias, ela vai trabalhar com os extremos também. Certo. Então assim como tem um colaborador que vai criticar porque não teve o aumento no momento que ele desejava, que achava que era o ideal, vai ter também aquele outro que vê que o líder é um líder justo, é um líder correto, né, que sabe, assertivo, que sabe atuar com a liderança que ele tem. Então, assim, a pesquisa vai mostrar o retrato, não vai pegar casos isolados. Entendi. Né, vai pegar tanto os extremos como a média. Então, ela tem ferramentas para passar para quem está na posição de decisão, o empresário ou para o diretor, aquilo que realmente a tropa está sentindo. Sim, por isso que ela tem que ser muito bem analisada. Se por acaso a empresa não tiver pessoal capacitado para poder trabalhar esses dados do resultado da pesquisa, aí é aconselhável que uma consultoria faça isso. Por quê? Porque é uma pessoa, né, um profissional que vai estar isento de tudo isso, né, e vai poder estar dando para a empresa o resultado que ela espera receber, né, o retrato fiel do que está sendo pesquisado. Até porque, eu estou aqui pensando, você está falando, eu estou pensando, até porque quem faz análise dos dados também pode contaminar ou ter uma leitura parcial dos dados que são apresentados, né? A pessoa não fala, não, as pessoas não gostam de nada, quer dizer, sempre tem aquela pessoa que fala que pende para um lado, tem que ter uma avaliação isenta, ela tem que ser absolutamente isenta para poder passar para o empresário ou para o diretor, quem contratou, as opiniões que realmente são verdadeiras. Existem muitos casos, né, que profissionais da própria área de RH estão plenamente capacitados para poder estar trabalhando esses dados, mas aí tem um outro porém. Será que a empresa tem um sistema informatizado para poder trabalhar esses dados? Porque assim, num universo de muitos colaboradores, fica impossível você trabalhar isso numa planilha de Excel, por exemplo. Né? Então, sim, teria que ter um sistema para poder ser mais ágil. Certo. Então, o tempo conta muito isso. Né? O tempo, o pessoal que está habilitado ali para trabalhar, né? E como que esses resultados vão chegar até a diretoria. E outra coisa, a partir do momento que a empresa se vale de um instrumento como esse, de uma pesquisa de clima, ela tem que estar preparada também para dar retorno para os colaboradores. Ou que vai fazer determinadas ações, ou que algumas ações vão demorar para ser feitas, ou então, olha, nesse momento a gente não pode fazer.
mas quem sabe para o próximo ano, quem sabe, né? Então, assim, ela tem que dar retorno. Por quê? Porque se não der retorno, numa próxima situação, a pessoa fala, para que eu vou responder isso? Exatamente, né? Esse é o ponto. A pesquisa ela não é um fim em si só, ela é, na verdade, uma ferramenta de uma política de recursos humanos que a empresa ou já tem, ela quer melhorar, ou ela quer implantar. Não adianta fazer a pesquisa para saber como é que está o humor dos funcionários e depois guardar isso no armário. Não, só para cumprir tabela não adianta. Por quê? Porque a gente faz pesquisa de clima. Tá, mas e aí? O que vocês fazem com os resultados que vocês obtêm? Certo. Ah, mas estava tudo jóia, todo mundo falou que estava bacana. Guarda. E uma outra coisa que pode acontecer, né, e que assim é inaceitável, é a empresa não divulgar os resultados e mascarar esses resultados. Então, algum item ali que deu, né, um ponto muito negativo, vamos dizer assim, ela pega e mascara. Não, o objetivo da pesquisa, qual que é? É você positivar o que está legal e você trabalhar os dados que não estão muito bons para poder, né, em uma próxima situação, fiquem melhores. Os funcionários ficam sabendo do resultado da pesquisa? Eles têm que saber. Ah, é? Eles têm que saber. Porque senão, como eu falei, a questão da transparência. Certo. Né? Porque senão não vale nada ter feito a pesquisa. Entendi. Né? Porque o que adianta eu fazer então não uma é um pesquisa? instrumento só para o chefe saber o que o pessoal pensa, como eu falei no início. É realmente uma coisa muito mais profunda. Muito mais profunda. Então, por exemplo, com relação ao ambiente de trabalho, ambiente físico, por exemplo. Vocês reclamaram que está muito calor, que, né, por exemplo, num ambiente industrial tem poeira, a gente vai trabalhar assim, 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 em tanto tempo. Certo. Questão de relacionamento. Deu um problema ali com liderança. Então a gente vai estar trabalhando um treinamento, né, para poder melhorar essa questão da liderança. As respostas. Benefícios, né? Então vamos procurar implantar na medida do possível o que vocês solicitaram dentro do orçamento da empresa. Não deu agora? Vamos pensar para o ano que vem. Interessante. E assim por diante. Uma ferramenta muito interessante. É muito interessante, né? Desde que bem trabalhada. A gente está falando da pesquisa de clima com a consultora de gestão de pessoas, também Master Coach Regina Matos. Quer saber um pouquinho mais? Eu vou dar aqui a dica para você. O site da Regina, www.rmtreinamentos.com, é o endereço eletrônico, né, da Regina Matos. E olha, fantástico, gostei dessa ferramenta, eu não conhecia. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, Luiz. Prazer em tê-la aqui mais uma vez. Prazer é meu.